vocês, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, vamos passar para a segunda parte, uma parte muito importante do nosso culto. Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus, que ambiente maravilhoso. A unção de Deus está sobre esse lugar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Somente esse versículo. Esse é um texto muito lido aqui, né? Geralmente, quando nós estamos ministrando dízimos e ofertas, nós gostamos de ler esse texto, e é impressionante que todas as vezes que nós vamos falar sobre ele, sempre tem algo a mais. Amém? A palavra de Deus, queridos, para nós é uma fonte inesgotável. Sempre que você lê um texto da palavra de Deus, Deus vai sempre acrescentar alguma coisa a você. Ninguém, por mais inteligente, por mais culto, por mais estudado da palavra, por mais curso que tenha feito a respeito dela, vai ter a completa revelação. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Então, sempre vai haver algo na palavra de Deus para nos acrescentar. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma forma que o apóstolo Paulo está trazendo no que diz respeito à nossa contribuição. Aqui, especificamente, ele está falando a respeito de ofertas. Amém? Porque ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Dízimos, nós sabemos que é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Amém? Isso já, para todo crente que é crente raiz, já sabe como é que funciona, né? E eu acredito que vive essa prática do dízimo. Mas a oferta, ela é uma questão pessoal. E ele está dizendo, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Não é uma coisa que você vai fazer, a hora de dízimos e oferta, e vai triste lá deixar o seu dízimo ou a sua oferta. Ou por necessidade. Aí eu tenho que dar aquela coisa. Não, não é assim, queridos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. E esse propôs no coração, ele está diretamente ligado à nossa comunhão com Deus, à nossa ligação com o Senhor. Porque quando nós entendemos a nossa posição no reino, nós entendemos que nós somos filhos de Deus e que o Espírito Santo habita em nós, que nós fomos libertos do império das trevas, né? Fomos resgatados, nós entendemos a nossa posição e nós somos liberais com o Senhor. Amém? As nossas posses, as nossas riquezas estão conosco e nós somos mordomos do Senhor. Amém? Nós administramos aquilo que Ele colocou na nossa mão e isso serve para abençoar o reino de Deus. Então, é segundo nós propomos o nosso coração em amor. Amém? Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Deus, queridos, imagina só, Deus ama ao que dá com alegria. O que levou o apóstolo Paulo a fazer essa declaração? Que Deus ama ao que dá com alegria. Isso fica claro para nós que não é você dar de qualquer jeito. Se você só pegar o seu dinheiro e colocar aqui no gasofilácio, isso para Deus não vai significar nada. Jesus, quando estava diante daquela viúva que foi dar a sua oferta, ele se admirou porque ela deu uma oferta de valor. Amém? A oferta que realmente doeu, alguma coisa que realmente ela fez, que não foi uma coisa que deixou ela no conforto. E isso chamou a atenção de Jesus. Amém? Então, quando nós formos dar o nosso dízimo e as nossas ofertas, nós precisamos fazer isso consciente, que não é só o fato, só o ato de dar dinheiro. Nós estamos contribuindo com o reino do Senhor e Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Glória a Deus, você tem aí na frente da sua cadeira os envelopes. Se você quer fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta através do Pix, nós temos nosso QR Code. Você que está nos acompanhando por YouTube, você tem aí um QR Code, né? Tem aí o nosso Pix. Então não faltam formas, né? Lá atrás nós temos as maquinetas de cartão, não falta formas de nós contribuirmos com o reino de Deus. Amém? Você já separou aí a sua oferta? Levante aí, vamos orar. Pai, obrigado por a oportunidade que nós temos de contribuir com o teu reino. Nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos porque o Senhor tem nos abençoado. E através disso, Senhor, nós somos gratos e nós retribuímos, Senhor. Nós devolvemos os nossos dízimos e nós damos as nossas ofertas, conscientes que nós somos teus filhos e que o Senhor tem nos abençoado. Se nós temos, é porque a tua bênção está sobre nós. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar alegre, dê o seu dízimo e a sua oferta. Só vai melhorar. 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 Só vai melhorar.
melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Aleluia, o Senhor é bom. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Animados? Cadê os lifezeiros? Glória a Deus. Hoje vai começar o acampamento deles. Certamente será um sucesso. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Queria contar só com Moisés hoje. O Senhor é bom. Amém, gente? Glória a Deus. No domingo, nosso pastor começou uma série de ministrações que ele quer que seja ministrado durante esses dias, que fala sobre cultura do crescimento, ou cultura de crescimento. E sabe que esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a palavra nos diz algo maravilhoso. E sabe que a gente precisa meditar nesse versículo com mais intensidade até. Se vocês puderem colocar aqui no telão esse versículo, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz que... vai aparecer aqui. Colossenses 1,13. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Em algumas versões diz assim, né? Mas essa diz o reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu Filho amado. Sabe, irmãos, essas verdades precisam correr no nosso coração. E Ele nos libertou e nos transportou. E agora nós fazemos parte de um reino. Antes fazíamos parte de um império. Quando essa realidade acontece em nós? Quando nós recebemos Jesus. Instantaneamente, a nossa realidade espiritual mudou. Nós somos transportados de um império para um reino. Ele nos liberta, mas Ele não nos deixa lá. Ele nos transporta. Esse versículo precisa gritar dentro da gente. Ele me libertou, mas Ele me arrancou de lá. Mas só que agora eu preciso entender que há uma cultura para eu viver. A cultura do reino. Porque muitas coisas que nós vivemos no passado, em uma antiga realidade espiritual, e nós mesmos, por causa de práticas e de conceitos, contaminamos aquilo que nós chamamos de alma. A nossa mente, ela está cheia de conceitos e tantas outras coisas. E aí a Bíblia vai dizer que a palavra vai renovar isso. A Bíblia vai dizer melhor, vai dizer que você vai renovar a sua mente por meio da palavra. E essa é a cultura do reino. Uma cultura que quando eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu cresço. E algo que precisa ficar muito forte também dentro de mim, é que quando as realidades, ou quando uma realidade espiritual é estabelecida em Deus, e agora pela sua própria palavra eu renovo a minha mente, toda a minha trajetória será alterada. Porque uma realidade espiritual em Cristo Jesus é a posição que nós estamos. Mas isso vai afetar a minha realidade natural. As minhas práticas, o meu comportamento, o meu modo de viver, o meu modo de pensar. Ele é transformado por causa de algo que aconteceu dentro de mim. E aí o Senhor estabelece, nos dá a sua palavra. E eu vejo isso como um investimento do Senhor. E muitas vezes nós estamos diante da palavra da Bíblia e nem sempre a gente tem o cuidado de diariamente observar o que está escrito. Aquilo que Deus investiu tanto, muitas vezes nós não investimos tempo. E sabe que nessa cultura de crescimento, que a gente precisa entender que é para mim e para você, eu preciso estar atento. Se nós estivermos desapercebidos, isso será simplesmente uma ministração a mais que eu vou ouvir. E o tempo vai passando e aí eu vou ouvindo uma ministração a mais. Judas foi o homem que fez parte da equipe ministerial de Jesus. Mas ele decidiu ser desatento.
ele decidiu não crescer, porque ele não estava predestinado a viver o que ele viveu. Mas ele decidiu. Desde sempre o homem teve esse poder de decisão. Há alguém que prega dizendo que Judas não tinha que ser ele. Não tinha que ser ele. Ele decidiu assim. Demas foi um homem que fez parte da equipe ministerial de Paulo. Mas ele decidiu deixar por causa daquilo que, uma outra coisa que chamou a atenção dele. A Bíblia diz que as paixões do mundo. Sabe que a gente precisa olhar para nós mesmos, porque quando nós estamos diante da palavra, é para nós olharmos para nós mesmos. E será se eu tenho dado a atenção que a palavra merece, a atenção que eu devo de fato dar, ou eu tenho estado desapercebido, ouvindo, mas deixando passar? Ei, há uma cultura de crescimento para nós vivermos. Coisas já foram estabelecidas no reino do Espírito, nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de luz, nós nascemos de novo. O Senhor nos deu a sua palavra. Nós vamos ler um texto aqui, alguns versículos por causa do tempo, mas um texto que nos desperta muito sobre essa coisa de a gente despertar, para nós atentarmos. Mas a Bíblia também fala lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, e falando sobre esse crescimento que nós devemos ter, porque um dia nós nascemos de novo. Mas a Bíblia faz essa comparação como um corpo físico, sobre um bebê que nasceu, e aí a Bíblia vai nos trazer esse paralelo, eu creio que para nós entendermos a realidade espiritual. E o apóstolo Pedro diz: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Veja que o apóstolo Pedro está dizendo, você precisa desejar, como uma criança recém-nascida. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, a palavra diz, olha, apesar de a essa altura já deveis ser mestres. Aqui está falando com outro público, outras pessoas, que ele diz, olha, pelo tempo decorrido, já era para você ser mestre, mas possivelmente você esteja desatento. Mas agora você está precisando que de novo alguém venha e te dê o leite. Aquele que o apóstolo Pedro fala. Percebe que a nossa vida é feita de fases. O tempo, ele é importante. Mas o que eu preciso entender é a palavra. Porque o que é o leite e o que é o alimento sólido que a palavra fala? A própria palavra. A própria palavra é o leite e é o alimento sólido. Em um ambiente com 250 pessoas, a palavra está sendo ministrada. E ela pode estar sendo recebida de 250 formas diferentes. Porque existe um nível de maturidade. E a palavra está nos mostrando isso. Mas sabe que o importante é nós nos localizarmos. Para nós entendermos, eu preciso crescer. Nenhum pai tem um filho e vê no seu colo, e é tão bom aquela fase, eu gosto de dizer isso, aquele cheiro, aquele sorriso. Mas com o passar do tempo, todo pai quer ver o seu filho agora não mais no colo, mas andando. Porque esse crescimento é natural. E no reino de Deus, esse reino que agora nós fazemos parte, também é assim. Nós nascemos de novo um dia, não espere apenas o tempo passar. O tempo, ele é importante, mas nós vemos lá em Hebreus 5, que só o tempo não é importante. Porque tem o tempo, mas tem o alimento. E tem o exercício daquilo que nós recebemos. Porque se eu não entendo que tem o tempo, tem o alimento e tem o exercício, eu fico apenas ouvindo. Mas eu nunca entro naquela prática. Não há crescimento. Você precisa pegar aquele bebê e soltar, porque ele precisa correr. Aquilo fortalece os músculos dele, os ossos dele. E isso é importante para o crescimento, para o desenvolvimento daquela criança. Espiritualmente, nós precisamos entrar no exercício. Só que eu nunca vou entrar em um exercício se eu estiver desatento. Porque quando eu passo pelaquela porta, tudo que eu ouvi não valeu mais nada.
Às vezes eu não faço isso de maneira clara, eu nunca vou dizer isso claramente. Mas a minha prática diz que não valeu nada. Mas tudo que nós precisamos é acolher a palavra com mansidão. Porque o reino de Deus tem uma cultura de crescimento. E a gente vai provar disso na nossa vida natural. Só porque nós entendemos que espiritualmente também é assim. As coisas vão se encaixando, as coisas vão funcionando. No seu trabalho, na sua família, na sua profissão, na sua escola, na sua faculdade, em tudo. A Bíblia diz que tudo que é visível, antes estava no invisível. Primeiro estava no invisível, depois ela se materializa. Amém? E a gente precisa buscar esse nível de maturidade. A gente precisa entender que a palavra não é apenas para aquilo que eu tenho interesse. Eu tenho que acolher a palavra por inteiro. A gente não pode comer escolhendo, não, eu só quero comer o feijão, eu não quero arroz. Não, eu só quero comer o arroz, eu não quero salada. A gente precisa provar do alimento da palavra. Ela é o leite, ela é o alimento sólido. O que a gente precisa é se localizar, onde eu estou. Eu preciso aprender a receber, a ouvir, a ser corrigido pela própria palavra. E eu preciso provar dessa cultura do reino que hoje eu faço parte. Porque lá onde nós estávamos, no Império das Trevas, não tem regra. É interessante como o texto que fala sobre o filho pródigo, o texto fala que ele sai para viver uma vida desregrada. Uma vida desregrada é onde não tem regra, está tudo bem, está tudo à vontade, você faz o que quer. Mas eu quero dizer a você que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus há regra para nós vivermos. Só que há uma vida, e uma vida eterna com o Senhor. Há coisas para nós provarmos aqui, onde nós estivermos. Há coisas que foram estabelecidas por Ele, e nós precisamos estar conectados com essas verdades, ligados, atentos. Lá em Lucas, capítulo 24, eu queria que você abrisse lá, a gente vai ler alguns versículos. Lucas, capítulo 24. O Senhor é bom, amém, irmãos? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Nós estamos crescendo. Amém. Nós estamos avançando. Esse texto é maravilhoso. E aqui no versículo 1 ele fala, olha, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado e algumas outras coisas. Esse é o dia que Jesus ressuscitou. Um dia longo, e aí você, saltando lá para o versículo 13, muitas coisas aconteceram nesse dia, você vai em casa ler esse texto com mais calma. E aí lá no versículo 13, você vê assim, ó, lá está escrito, e eis que nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Em outras versões diz essa distância que é mais ou menos 11 quilômetros. Esses dois homens estavam percorrendo essa distância para chegar em uma aldeia chamada Emaús. E iam falando entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Veja que maravilhoso. Só que eles não perceberam que era Jesus. E eles continuaram ali conversando. E aí você vê que no versículo 15, deixa eu ver se o 15, para não ler o texto todo. Isso, no versículo 15 diz que Jesus se aproximou dele, viu que eles estavam conversando e perguntou a eles, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Porque a gente vai perceber lendo esse texto que eles estavam muito tristes, ao ponto talvez de nem perceber que era Jesus. E aí ele responde no versículo 18, um homem chamado Cleopas, responde Jesus, és peregrino aqui em Jerusalém, e só tu não sabes as coisas que estão acontecendo nesses dias?
Veja que a falta da percepção das coisas faz muitas vezes com que a gente confronte a própria palavra. Porque ele não está percebendo que há a palavra. E agora ele vai dar uma lição de moral em Jesus. Por não perceber. E aí Jesus diz assim, vendo, o posicionamento de Cleópatra, ele diz assim, quais? Já que você começou a dar a lição de moral, então continue falando. Ele disse, o que tem acontecido? E aí ele começa a falar sobre Jesus. Ele diz aquilo que falam a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Aí no versículo 22... Não, ainda no versículo 21, ele diz, e nós esperávamos que ele fosse o que iria remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia. E já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E eu quero destacar de novo o terceiro dia, porque era algo que Jesus falava muito sobre isso. Ele diz, olha, é necessário que o homem seja entregue aos pecadores, que ele seja morto, só que ao terceiro dia vai ressuscitar. Então, ele mesmo está dizendo aquilo que ele não está percebendo. Sabe, muitas vezes acontece isso com a gente. A gente fala o que a palavra diz e a gente não percebe aquilo que nós estamos dizendo. A gente confronta a palavra pela desatenção. E aí ele vai seguir dizendo, e aí Jesus está ouvindo o que ele está dizendo. Ele diz, é o terceiro dia, era para ele estar com expectativa. Se nós estivermos atentos àquilo que a palavra está dizendo, se nós estivermos atentos àquilo que nós lemos, se nós estivermos atentos àquilo que nós estamos ouvindo, ao invés de eles estarem entristecidos por ser o terceiro dia, era para estar com expectativa. Mas o fato é que não crê. Porque era para estar esperando. É o terceiro dia, ele disse que seria no terceiro dia. Mas eles estão entristecidos, dizendo, já é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. E Jesus está ouvindo o que ele está dizendo. E aí ele vai seguir, ele segue dizendo, olha, e é verdade que também, vê o que é que ele vai dizer. Ele diz, olha, algumas mulheres já foram lá, estão maravilhadas, foram lá, não encontraram Jesus no sepulcro. Aí ele vai dizer no 23, não acharam o corpo. Aí ele vai dizer ainda no 23, tiveram a visão de anjos que dizem que ele vive. O que é que o anjo está dizendo? O que Jesus sempre disse. As mulheres foram, não viram nada. Os anjos disseram a ela, ele vive. O que ele sempre disse. Aí, seguindo no 24, ele vai dizer, e alguns dos que estão conosco, eles não acreditaram no que as mulheres disseram, muito menos na história do anjo. Eles foram lá, aqueles que estão lá entre eles, foram lá conferir se o que as mulheres disseram era verdadeiro. Está no versículo 24. Ele diz, olha, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. E acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Mas ele diz, porém, a ele não viram. Sabe que muitas vezes a gente tem vivido assim. A gente confronta a palavra, a gente fala o que a palavra está dizendo e nem está percebendo. A gente vê que as mulheres viram, os anjos falaram, alguns foram lá, viram que é daquele jeito, eles não, mas só que não viram. Sabe quando a Bíblia vai falar sobre o estilo de vida que nós temos para viver hoje? Ela diz que o estilo de vida que nós temos para viver é por fé. A grande questão é que a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. Só que os que dizem crer, muitas vezes estão tentando encontrar os sinais. E aí está o que a Bíblia diz. Olha, os sinais vão acompanhar os que creem. Vão seguir, né? E nós que cremos, estamos procurando sinais para nos alegrarmos, para corrermos, para crermos. E aí, muitas vezes, a nossa vida fica rodando em círculo. Porque nós estamos vivendo o contrário do que a palavra diz. Não é para a gente ver os sinais, como eles estão dizendo, não, mas não viram. Não estamos vendo Jesus. Ninguém o localizou ainda, não se sabe onde ele está. Aí fica esse ciclo na vida. E por que nada acontece? E por que essa cultura do crescimento não está acontecendo na minha vida? Porque eu estou esperando algo acontecer. Só que a Bíblia diz, não, você vai viver por fé. Você vai agir por fé.
E os sinais vêm depois. Porque eu já criei antes. Eu tenho que crer antes naquilo que a palavra diz. E aí eu vou caminhando. Eu não vou mais viver em círculo. Eu vou progredir em um caminho. E os sinais vão atrás. Ao invés de esperar as coisas acontecerem para depois eu me alegrar, para depois eu congregar, para depois eu aumentar as minhas ofertas, para depois eu aumentar os meus dízimos, a gente crê antes. A gente fala antes de ser. A gente age antes, caminha antes. Eles queriam ver. Jesus chama isso, sabe de quê? Lerdos. Versículo 25. Jesus ouviu aquilo que eles tinham para dizer. Aí Jesus diz: honestos e tardos de coração para crer naquilo que os profetas disseram. E eles ainda não reconheceram Jesus. E aí ele segue no 26, ele porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E aí o versículo 27 vai seguir dizendo que ele começou a falar desde Moisés, falando sobre os profetas, explicando o que se achava nas escrituras sobre ele. E eles estão agora ouvindo, só que não perceberam ainda que é Jesus. E no versículo 28 vai seguir dizendo que eles chegam no destino, percorreram aqueles 11 quilômetros, conversando. E eles, quando chegam lá, próximo a Emaús, aí Jesus fica como quem vai passar direto. E aí no versículo 29 diz que eles os constrangeram para que ele ficasse. Afinal de contas já é tarde, já declinou o dia, então fica por aqui. Aí quando você chega no versículo 30, aí Jesus ficou com eles, e aí Jesus sentou à mesa, foi comer com eles, aí Jesus fez aquilo que ele sempre faz, aquilo que ele sempre fez. E aí quando ele pega o pão, ele dá graças, abençoa e parte o pão, eles percebem. Percebe a demora? E aí Jesus disse, tchau. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos demorando. Às vezes nós temos recebido, irmãos, nós estamos vindo do Prospere. Irmãos, nós estamos vindo do Eleve. Nós agora entramos em uma série de ministrações sobre a cultura do crescimento. Sabe, são tantas coisas que nós temos escutado. E aí eu preciso parar e pensar, eu tenho vivido essas coisas? Eu estou de fato pegando essas verdades? Ou elas estão entrando no meu ouvido e saindo na outra, ao ponto de eu nem perceber que não estou vivendo isso? Porque a cultura do reino está estabelecida pelo Senhor. Agora eu preciso viver. Amém. E aí a gente vai ver o que esses homens vão falar a partir de agora no versículo 32. Eles dizem, e disseram um para o outro. E agora nem adianta mais. Mas eles disseram, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho, durante todo aquele percurso, será se não ardia em nós, quando ele falava, quando nos abria as escrituras? Sabe, irmãos, muitas coisas têm ardido dentro de nós. A palavra arde quando nós falamos, quando nós ouvimos, quando nós lemos. E eles estão dizendo isso, olha, quando ele falava com a gente pelo caminho, estava ardendo aqui no meu coração coisas, para eu viver, para eu fazer, para eu mudar. Ele diz, porventura não ardia em nós quando ele falava sobre as Escrituras? Existem coisas que estão ardendo dentro de nós há muito tempo. Mas tudo que nós precisamos é perceber que a gente precisa deixar de ser lerdo. Quem diz o lerdo não foi eu, foi Jesus. A gente precisa deixar de ser lerdo. A gente precisa começar a correr com aquilo que a gente já recebeu. E de repente você pode pensar, eu não sei muito. Você só precisa correr com o que você tem. Porque o que a gente precisa entender é que nessa cultura de crescimento há uma próxima estação para nós vivermos.
E é interessante como nós falamos sobre essa nova estação aqui com tanta frequência. E sempre haverá uma nova estação para nós vivermos, sempre. Ela sempre vai estar disponível. Agora, se eu vou viver ou não, sou eu quem vou decidir. Do mesmo modo que Judas definiu, do mesmo modo que Demas definiu, agora eu e você temos individualmente essa oportunidade de tomar a mesma decisão. A gente evolui, ou a gente fica no mesmo lugar, ou a gente vai regredir, é uma decisão individual. Inclusive, nós podemos tomar as decisões. Eu quero regredir, eu quero voltar lá para onde eu estava. A pessoa pode fazer. Mas se eu decidir a cultura de crescimento que está estabelecida do Reino de Deus, eu quero provar. Eu quero viver isso na minha vida. Sabe que no começo parece ser aos trancos e barrancos. Eu só preciso entender que lá onde eu estou, o Senhor sempre vai querer me alcançar. O Senhor nos alcança no nível que nós estamos. Eu falo sobre isso não com crítica, mas eu já passei no corredor do sal, no corredor das mãos estendidas. Eu não sei se vocês já foram, se vocês já passaram, está tudo bem. Nas campanhas de toda segunda, eu já passei. E eu posso testemunhar que sempre fui alcançado por Deus. No nível de conhecimento e de fé que nós tínhamos. Está tudo bem. Agora, Deus não nos alcança no nível que nós estamos, validando o nível que nós estamos. Não. Ele nos alcança lá, mas o objetivo dele é de nos trazer para um outro nível. Ele não está confirmando que está tudo bem o nível que nós estamos. Ele está dizendo, há um novo nível para você viver. Mas você precisa deixar de ser lerdo. Sabe, eu vou fechar com isso. A gente precisa se indignar com algumas coisas nas nossas vidas. Se você não se indignar, se não der na tampa, você não vai mudar. Mas se você já nasceu de novo, há uma graça para você viver essa nova estação, esse novo nível, você só precisa estar atento. É a palavra que está sendo dita. Aqueles homens tiveram contato com a própria palavra, do mesmo modo que nós estamos tendo hoje. A própria palavra é o que vai mudar as nossas vidas para sempre. Não se preocupe com posições. Não se preocupe em estar em uma posição para começar a servir melhor. Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 30. Perdão, 1 Samuel 30. Tem um texto lá maravilhoso. Davi chega em uma cidade chamada Ziclac, essa cidade está destruída. E aí ele ora ao Senhor, ele diz, Senhor, eu devo ir, encontrar esses que invadiram. E aí o Senhor concorda com ele, pode ir. E aí ele vai com 600 homens. Eu estou falando sobre posições. Não se preocupe com as posições. Ele sai de lá com 600 homens para ir guerrear contra esse pessoal. No meio do caminho, 200 cansaram. E eles encontraram um ribeirinho e lá eles quiseram ficar. Estamos cansados demais, a gente não aguenta. Aí Davi disse, não, então vocês ficam aí. Vocês ficam com as malas da gente, de repente a gente vai mais leve. E eles ficaram lá, descansando e olhando as malas. E seguiram 400 homens. Guerrearam e venceram. Resgataram as pessoas, mulheres, crianças. E toda a bagagem de ouro, de prata, que fazia parte das leis da guerra. Ganhou, fica com tudo, não é assim? E aí eles pegaram todos os despojos que chamam na palavra. E aí nesse percurso, os 400 começaram a falar. Para os 200 que ficaram lá descansando. Não é melhor a gente devolver os meninos e as mulheres, mas os despojos a gente distribui só entre os 400 que guerrearam. Eu gosto da resposta de Davi. Porque ele diz assim, quem daria ouvidos ao que vocês estão dizendo? E ele diz, não será assim,
com as coisas que o Senhor nos entregou. Será repartido de igual modo pelos 600. Ei, irmãos, se você foi chamado para olhar a mala, pronto. Eu só preciso fazer bem. Porque há uma graça para olhar a mala, há uma graça para seguir à frente. Não é a posição. O pastor Danilo ministrou aqui recentemente sobre o serviço, ele falou algo maravilhoso, ele disse, as recompensas não será dada pelas posições, não diz isso na Bíblia em lugar nenhum, é pelo seu chamado. E aí, se eu não sei sobre o meu chamado, então eu preciso crescer. E aí, quando a gente descobre o chamado, então a gente precisa crescer no chamado. Mas o que eu preciso é saber, eu preciso mudar de estação e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. O tempo encerrou, fica de pé. O Senhor é